Boa noite, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Educação e Carreira. É um prazer estar aqui com vocês nesse formato diferente do podcast Educação e Carreira. Geralmente fazemos no estúdio, fazemos gravado e depois os alunos assistem. Dessa é a primeira vez que estamos fazendo ao vivo com a interação de vocês. Que legal! Então coloca aí nos comentários da onde você está falando, qual que é o seu curso, que nós vamos estar citando aqui, vamos estar colocando na tela da onde você está falando, qual o seu curso, e aproveita também, compartilha esse link, compartilha o link do YouTube com os amigos, para que eles possam assistir esse podcast, para que eles possam também aprender mais sobre esse tema tão interessante que nós vamos estar conversando hoje, né? Hoje o nosso tema do podcast é carreira em movimento. Olha que interessante, carreira em movimento. E claro que nós vamos perguntar para a nossa convidada o porquê do Carreira em Movimento, né? Essa pergunta vai ser feita para ela. Daqui a pouco eu vou colocar aqui junto na tela comigo a Joyce Vicente, tá? A Joyce Vicente é fundadora da Carreira em Movimento, ela é consultora de RH, de recursos humanos e carreiras, mentora de recursos humanos, professora de gestão de pessoas e gestão de comportamento, né? A Joyce atuou por muitos anos na área de recursos humanos em empresas nacionais e multinacionais de diversos segmentos, então ela vai compartilhar conosco aqui as experiências dela. Em 2015, ela fundou o Carreira em Movimento, uma empresa focada no desenvolvimento humano, e se tornou professora e mentora de recursos humanos. Hoje ela é mentora de centenas de alunos e alunas, possui mais de 5.000 horas em atendimentos individuais e em grupo e atende empresas que precisam desenvolver os processos de gestão de pessoas. É coautora dos livros Construa o Seu Caminho, Você Está Construindo o Seu, De Coach para Coach e O Poder da Escolha, lançados pela editora Conquista nos anos de 2017, 2019 e 2020, respectivamente. Então, já sem mais delongas, está aqui comigo a Joyce Vicente. Joyce, boa noite, muito obrigado pela tua participação, pela tua disponibilidade. Eu sei que você está aí no Rio de Janeiro. Como é que tá? Tá frio aí? Aqui em Curitiba, onde eu estou, tá friozinho. Como é que tá? Tá frio aí? Por que Carreira em Movimento? Já responde para nós aí. Obrigada, Murilo. Agradeço o convite. É um prazer estar aqui falando para vocês, tá? Eu gosto muito disso, de estar em contato com quem está estudando, com quem está se movimentando. Aqui no Rio tá frio, né? O Carioca passou de 23 graus, menos de 23 graus, está muito frio para a gente, né? Então agora está 19 graus aqui no Rio, está muito frio. Eu adoro a cidade de vocês, Curitiba, acho uma cidade linda e gosto do friozinho também. Então, por que carreira em movimento? Né? O tema da nossa live, mas é o tema também aqui da nossa empresa, Carreira em Movimento. Por que isso? Bom, eu sempre gostei de me movimentar, né? Eu trabalhei muitos anos em RH, como o Murilo já bem me apresentou aí, e eu percebia que muitas pessoas que me buscavam no RH, que iam na minha sala, infelizes, insatisfeitas com a carreira, o que estava acontecendo com essas pessoas é que elas estavam se sentindo estagnadas, muitas vezes. Elas estavam esperando que a empresa fizesse alguma coisa por elas, ou que o gestor percebesse o valor delas, e de alguma forma estava faltando um movimento. Né? E vendo essas pessoas, eu comecei a olhar para mim, né, no que eu estava fazendo com a minha carreira, e resolvi fazer uma grande mudança, que começou com investimento em mim, em estudos, né, em formações voltadas para me conhecer melhor. E foi assim que eu criei a Carreira em Movimento, como um projeto voluntário, inicialmente. Carreira em Movimento foi um projeto que ajudava jovens carentes no momento de escolha profissional e também de entrar no mercado de trabalho. E esse projeto foi tão importante para mim que se tornou uma empresa. Né? Então, a Carreira em Movimento nasceu em 2015 com essa missão de ajudar as pessoas a movimentarem as suas carreiras, a terem um plano de carreira, a investirem em si para ter melhores resultados aí na sua vida profissional e pessoal, porque está tudo interligado, tá? Legal. E Joyce, assim, já falando agora de essa questão da carreira em si, a gente passou por um período bastante complicado, né? Estamos passando ainda, não é que já passamos, né? Claro que
hoje está bem mais tranquilo. Mas qual que é a tendência agora para o mercado de trabalho para esse ano? Hein? É difícil falar, né? É pouco tempo, mas para esse ano, para os próximos anos, qual que é a tendência? O que você vê como tendência no mercado de trabalho? A gente vem passando por mudanças bem antes da pandemia, né, Murilo? Então, eu venho fazendo palestras desde 2016, 2017, trazendo essas tendências muito voltadas para a tecnologia. Então, a gente começou a viver aí de 2015, 2016 em diante, uma revolução tecnológica, que trouxe para a gente uma necessidade de readaptação, né, de qualificação, requalificação, e a pandemia só veio acelerar isso. Então, as tendências, elas são as mesmas, é a gente entender que a tecnologia está aí para nos ajudar, a gente precisa se adaptar, a gente precisa conhecer softwares, ferramentas que vão ajudar a gente a fazer o nosso trabalho melhor. A gente precisa se relacionar, uma grande tendência é o desenvolvimento comportamental, que é o quê? A gente ter empatia, né, trabalhar relacionamentos, paciência, gestão de pessoas. Então, a grande tendência é a gente ter relacionamento e ser humano. Então, a humanização é uma grande tendência do mercado de trabalho. Então, as empresas hoje não buscam só pessoas que têm o conhecimento técnico, que têm a formação, que têm o certificado, que têm o diploma. As empresas buscam aquelas pessoas que sabem fazer alguma coisa com aquilo que elas aprenderam. E aí entram os comportamentos. É a sua capacidade de mostrar, a sua vontade de fazer diferença na empresa, a sua atitude. Então, a grande tendência que a gente tem, principalmente para esse ano, é a humanização voltada para a tecnologia. É a gente saber usar as ferramentas tecnológicas, e para isso a gente tem que estar se atualizando o tempo inteiro, e a gente saber ser humano. Parece que é uma coisa, né, simples, a gente é humano, mas a gente, por conta da tecnologia, está engessando as coisas, a gente está dificultando a comunicação e o relacionamento. É interessante, né? Ser humano parece até uma coisa tão óbvia, né? Mas a gente perdeu um pouco dessa humanidade aí nos últimos tempos, né? Mas isso que você está falando do comportamento, então a gente entraria dentro daquelas, vamos dizer assim, das hard skills e das soft skills. Então, nunca se teve tanto em... você poderia até explicar para nós um pouco soft skills, hard skills, o que isso quer dizer, mas nunca, então, se precisou tanto de soft skills. Exatamente. Muito bem, isso mesmo. O Fórum Econômico Mundial, que frequentemente está trazendo relatórios para a gente, né, das tendências do mercado, desde 2016 que ele mostra o aumento da necessidade das competências comportamentais. Então, soft skills, a gente está falando dessas competências essenciais, habilidades essenciais, comportamentais. E hard skills são as competências, as habilidades técnicas. Tá? Então, quando a gente fala comportamental, é um pouco do que eu já citei. A gente ter capacidade de empatia, relacionamento, gestão de pessoas, resiliência, flexibilidade. O que mais a gente escutou na pandemia foi buscar pessoas que tenham resiliência, que sejam flexíveis para a mudança, para o momento que a gente está passando. Então, é isso. O mercado precisa de pessoas hoje que tenham a parte técnica, que é a hard skills, mas que tenha também a parte comportamental, que são as soft skills, que é onde mora um grande diferencial de cada pessoa. Porque desenvolver habilidade técnica, a gente faz um curso, a gente, por exemplo, eu quero aprender a mexer no Excel. Eu vou fazer um curso de Excel e vou aprender a mexer na ferramenta. Agora, como a gente aprende a ser flexível? Como a gente aprende a ser empático? Né? A gente precisa desenvolver algumas questões internas, passa pelo autoconhecimento, não é simples. Eu não faço um curso sobre empatia e no outro dia estou sendo empático, né? Sobre liderança e no outro dia eu estou liderando bem. Isso demanda um aprofundamento, um aprendizado maior nosso enquanto ser humano. É muito mais difícil, né? Algumas coisas você ensinar, porque muitas vezes são competências, são talvez habilidades, comportamentos que vêm muito da sua criação, vem da forma como você é, da sua personalidade, né? Então, como você falou, como que eu vou ensinar alguém a ser empático, né? Como que eu vou ensinar alguém... Não, você tem que ter empatia, né? E aí, como que ensina isso? Você, nas tuas mentorias, você
tudo bem, você trabalha, tem que ser empático, mas como você ensina empatia? Como você ensina liderança? Como você ensina proatividade? Tem como? Claro, todos esses comportamentos podem ser desenvolvidos, né? Na verdade, a gente segue aqui na Carreira em Movimento a linha da psicologia positiva. Na psicologia positiva, a gente desenvolve qualquer coisa que a gente quiser. Não existe nada assim, você nasceu assim, vai morrer assim, né? Não. A partir do momento que você entende a A importância. síndrome de Gabriela, né? Isso, não. Essa não pode ter, né? Não funciona para a gente. São desculpas que a gente escuta, que a gente usa para poder não evoluir. Então, se eu sou uma pessoa tímida, por exemplo, eu preciso desenvolver minha capacidade de me relacionar, de me apresentar, eu vou aprender a técnica disso e eu vou me conhecer. Então, demanda dois lados, o aprendizado técnico e o aprendizado sobre mim. Porque quando eu me conheço, eu sei o que me falta desse comportamento, ou qual é a dificuldade que eu tenho para desenvolver esse comportamento. E aí eu tenho que praticar. Eu aprendi, eu entendi o que falta, eu vou criar um plano para desenvolver isso. E a gente só aprende fazendo, a gente só aprende praticando. Vocês acham que eu nasci sabendo falar e me apresentar, igual eu estou aqui dando aula, falando para vocês? Eu era uma pessoa extremamente tímida. Quando eu fazia faculdade, tinha que apresentar trabalho lá na frente, eu ficava toda vermelha, travava, gaguejava, mas eu entendi que isso era algo da minha personalidade, do meu estilo comportamental. E eu fui entendendo que não é porque eu tinha essa dificuldade, por ter um comportamento diferente, talvez de um amigo que tinha facilidade de falar, que eu nunca poderia falar. Então, eu fui aprendendo e desenvolvendo, e com o tempo, né, a prática traz a perfeição. A gente vai melhorando. Qual que é a tua formação de graduação, Joyce? Pedagogia. Eu fiz pedagogia na UERJ, aqui no Rio de Janeiro. Nós temos vários pedagogos aqui na audiência, e eu já aproveito, né, o pessoal que está aí na audiência, se quiser fazer perguntas, depois nós vamos selecionar algumas para fazer para a Joyce. E também a Roberta está aqui conosco no nosso YouTube, e ela vai daqui a pouco passar a lista de presença, vai estar interagindo com vocês aí via chat. Joyce, e você falou, então você era tímida, né? Então você, dá para ver hoje a sua oratória, a sua desenvoltura falando, né? Como que você lidou com isso, né? Como que mudou a chave, assim, não, eu consigo. Ter um momento especial ou foi um processo? Como é que foi isso para você? Tudo parte, para a gente desenvolver qualquer coisa, a gente tem que entender o porquê. Por isso que entra na questão da gente se conhecer. Então, eu fiz pedagogia, mas eu já trabalhava em RH. Eu comecei a trabalhar com 17 anos, porque eu fazia técnico em administração no Cefet, aqui no Rio de Janeiro. Então, eu comecei a estagiar com 17 anos numa empresa, com 18 fui contratada e comecei a desenvolver atividades de administração de pessoas, e foi aí que eu decidi fazer pedagogia para trabalhar com treinamento em empresa, com educação em empresa. E aí eu sabia que para trabalhar com educação eu precisaria desenvolver a minha comunicação, a minha apresentação. Então, aquele motivo de ser uma boa profissional, de ajudar as pessoas, de estar falando com as pessoas nas empresas, é que me moveu a entender como eu chegaria ali. E aí eu fui entendendo as técnicas, o que era necessário, fui buscando cursos, informações e fui me lançando. A gente tem medo, a gente tem que ir com medo mesmo, né? Então, eu estou com medo de fazer uma apresentação. Tá, mas o que eu ganho fazendo essa apresentação? Eu vou treinar mais um pouco, né? Eu vou poder ter a oportunidade de melhorar, eu vou escutar das pessoas que assistiram minha apresentação o que elas acharam, e aí eu vou evoluir um pouco mais. Então, a gente tem que ir se lançando, a gente tem que ir fazendo. Se a gente deixa o medo tomar conta da gente, a gente não evolui, né? Então, esse processo foi assim para mim. E hoje, se você me pede, por exemplo, Murilo, Joyce, vamos fazer um podcast sobre política e economia? Eu vou falar assim, não tenho condições de falar sobre isso. Então, eu escolho os assuntos que eu vou falar e os assuntos que eu me identifico, e por isso eu consigo falar bem, né? Então, é isso. A gente não vai ser bom em tudo e a gente não tem que ser bom em tudo. A gente tem que ter uma linha, um propósito, um caminho, né, para a gente se desenvolver dentro do que a gente acha importante nesse caminho. Legal, Joyce. E dentro dessa linha ainda de comunicação, a gente sabe que muita gente tem pavor de entrevista de emprego. Fala assim, meu Deus, na entrevista de emprego, vou ter que falar, se ele fizer uma pergunta que eu não sei fazer. Enfim, como
que as pessoas podem se sair bem numa entrevista de emprego? Que dica você dá para que as pessoas consigam ir para uma entrevista de emprego, tanto antes, né, durante, e ter uma boa performance? Bom, as dicas passam pelo que eu já falei até agora, mas falando especificamente de entrevista, você tem que saber bem sobre você, saber bem sobre a oportunidade e sobre a empresa que você está indo fazer a entrevista. Então, você tem que estudar você e estudar a empresa e entender da oportunidade. Para quê? Para você fazer o seu trabalho de casa, de conectar você, a sua história de vida, o seu conhecimento com o que está sendo pedido ali naquela vaga e principalmente no que a empresa quer de um profissional. Hoje vocês têm muito mais facilidade do que eu tinha lá atrás, porque está tudo na internet, né? Então você entra na página da empresa, você vê o que ela tem lá como missão, visão. Muitas vezes lá na parte de trabalho aqui, você já tem as informações do que é importante para um colaborador, para um empregado que vai trabalhar naquela empresa. Então você já consegue medir um pouco do que você vai falar e até organizar as suas ideias para chegar na entrevista e mostrar o seu melhor. Então, as minhas dicas principais saiba muito sobre você, né, as suas competências, o que você tem de diferente, o que você vai fazer diferente trabalhando naquela empresa, por que vão contratar você e não vão contratar outra pessoa. E depois entenda o que a empresa realmente espera, para você conseguir responder isso na hora da entrevista. Muitas pessoas, Murilo, não são contratadas porque não acreditam em si, sabia? Já entrevistei várias pessoas que eu tinha que extrair delas, assim, mas e você? O que você gosta de fazer? Qual é o seu diferencial? Aquele famoso pontos fortes, né? Quais são os seus pontos fortes? E a pessoa não sabia responder. Então, você tem que se contratar primeiro. Antes de você ir para a entrevista, você tem que se sentir uma pessoa que vai fazer a diferença naquela empresa. E é aquela diferença sutil, talvez não tão sutil assim, mas que pode parecer sutil, entre a confiança e a arrogância, né? A pessoa ela tem que demonstrar uma confiança, mas não ser arrogante a ponto de mostrar que você ali sabe todas as coisas, uma empáfia que não vai ficar legal. E isso que você falou de se conhecer bem, tem aquela famosa pergunta, né? Qual que são os teus defeitos, né? E aí geralmente a pessoa vinha com aquela, meu defeito é ser perfeccionista, ou meu perfeito... gente, não dá mais. Isso não já dá. Não pega mais, né? Já até virou meme, né? Isso aí. Primeiro que nem é para fazer mais essa pergunta hoje em dia. Os meus alunos aqui de RH, se eles fizerem essa pergunta, eles vão se ver comigo, porque a gente não faz mais esse tipo de pergunta. As entrevistas hoje, elas são por competências. Então, as perguntas que vão ser feitas vão ser para avaliar se você tem as competências daquele cargo que você está pleiteando ali. Então, por exemplo, você vai trabalhar, sei lá, como assistente de RH, um exemplo. E eu preciso que esse assistente de RH seja uma pessoa empática, comunicativa. Então, vou fazer perguntas do tipo, me dá um exemplo no seu emprego anterior ou na faculdade, nas suas experiências de vida, onde você exerceu a comunicação, onde você teve que ajudar alguém, me dá esse exemplo. Então, as entrevistas, elas são assim, ou deveriam ser hoje em dia. Se não está sendo, fala para a pessoa que ela precisa estudar com a gente aqui no RH em Movimento, que a gente vai ensinar para ela. Mas, para isso, você tem que estar preparada, né? Você tem que acreditar em você, chegar lá e dar o seu melhor. E você, Joyce, que tem essa experiência, hoje o RH, a pessoa que está entrevistando, elas fazem uma pesquisa anterior na pessoa, nas redes sociais, para conhecer aquela pessoa? Como é que é isso? Tem gente que fala que isso não acontece. Faz ou não faz? Depende do cargo, tá, Murilo? Confesso que, às vezes, a gente trabalha tantas vagas que não dá tempo de fazer essa pesquisa aprofundada, não. Mas se é um cargo específico, onde é uma preocupação olhar um pouco mais sobre a pessoa, sim, a gente olha no sentido de conhecer melhor aquela pessoa, tá? Então, às vezes, tem vários candidatos, a gente fez já usou algumas ferramentas, testes, e a gente quer complementar olhando um pouco a rede social da pessoa, o LinkedIn, o Facebook. Se for, por exemplo, uma vaga de marketing, é mais importante ainda olhar.
Então, depende muito da vaga e do profissional que está selecionando ali. Mas, de qualquer forma, eu sou a favor da gente ter uma imagem condizente com aquilo que a gente quer fazer profissionalmente, né? Porque não dá, por exemplo, eu mandar um e-mail para você e lá no teu e-mail, a tua foto do Gmail tá você tomando chopp. Eu vou te mandar um WhatsApp para te chamar para entrevista e tá só a foto, sei lá, de biquíni ou uma foto que não representa você. A gente tem que se preocupar com a nossa imagem hoje em dia. Não quer dizer que tá errado você tomar chopp ou usar biquíni. Quer dizer que isso, talvez, naquele momento, pode não demonstrar para a empresa o profissional que você é, ou a pessoa que está vendo você. A não ser que seja uma vaga de modelo, talvez, né? No caso de biquíni, ou até de experimentador de cerveja, no caso de... Pode ser. Dependendo, né? Mas com certeza a imagem, ela fala muito, né? Então, bem colocado. E hoje, Joyce, para né, as pessoas buscarem oportunidades, né? De repente ela está desempregada, ou então ela está no emprego que ela não se sente bem, ela não se sente valorizada, ou por alguma razão ela quer sair. Onde buscar oportunidades? Como fazer? Qual que é a melhor forma de se buscar uma oportunidade nova, uma oportunidade melhor de trabalho? Uhum. Você tem que criar um plano para isso, né? Buscar oportunidade hoje em dia, muita gente acha que é só se cadastrar nos sites de vaga e ficar esperando alguém fazer contato. Isso não funciona já há muito tempo, há muitos anos, tá, gente? Então, buscar oportunidade hoje é você definir o seu foco, o seu objetivo, ou seja, qual oportunidade que eu quero. Eu quero uma oportunidade de analista, de assistente, na área X, na área Y. Define esse foco e define onde que estão essas oportunidades. Elas estão entre as pessoas que você conhece, você pode começar a fazer o seu currículo e a pedir a ajuda das pessoas que você conhece, ou você vai falar com as pessoas da universidade, ou você vai colocar no seu LinkedIn, você vai usar o seu LinkedIn. O fato é que a oportunidade hoje está ligada a relacionamento. É você mostrar a sua imagem e se relacionar com pessoas que podem te aproximar dessa oportunidade. Então, às vezes, você vai fazer todas essas coisas que eu falei. Você vai se cadastrar no site, você vai fazer o LinkedIn, você vai falar com seus amigos, você vai dizer na universidade e você vai criar novos relacionamentos participando de eventos, participando ali do LinkedIn, acionando a empresa que você tem interesse em trabalhar. Então, hoje, quem tem uma oportunidade rápida é aquela pessoa que tem capacidade de se relacionar, de mostrar a sua imagem e o seu valor. E acho que o networking, com certeza, hoje, pelo menos na minha experiência aqui, né, a maioria das vagas que nós temos aqui, geralmente são preenchidas por pessoas que são indicadas por pessoas aqui de dentro mesmo da instituição, né? Então, é difícil alguma vaga que não seja preenchida por um conhecido que trabalha aqui. Então, esse networking que você ter, esse relacionamento ajuda muito também, né? Sim, a frase que eu escuto da minha mãe desde criança, né? Por eu ser muito tímida, minha mãe me falava assim, Joyce, minha filha, que não é visto, não é lembrado. Então, muita gente me fala assim, Joyce, mas o problema hoje é que tem que ter o QI. Aqui no Rio, pelo menos, o pessoal fala, né? O quem indica. E eu digo o seguinte, nós temos que ser e nos tornar profissionais indicáveis. Você não tem que depender de um QI, eu não tenho que conhecer o Murilo para o Murilo poder me indicar para uma vaga. Eu tenho que mostrar o meu valor para o Murilo, que talvez nunca vai ter me visto, ver ali algo que eu divulguei, algo que eu já fiz, ou que alguém falou para ele e querer me chamar para uma oportunidade. Então, a gente pode se tornar essa pessoa indicável. Não é porque você não tem rede de relacionamento, não tem networking, que você não pode começar a fazer hoje. Eu também não tinha lá atrás, né? Era uma grande dor minha. Não conhecia pessoas de RH, não conhecia pessoas para conversar. Mas o que aconteceu? Eu comecei a perceber que todos os lugares que eu passei, todos os lugares que eu estudei, alguém tinha sido impactado positivamente de alguma forma comigo. Então, vocês estão aí na faculdade, acreditem, as principais vagas de emprego que eu recebi lá no início foram dos meus próprios colegas de escola, de faculdade, de cursos que eu fazia.
porque eram pessoas que me viam e falavam assim, pô, a Joyce é uma pessoa comprometida, ou a Joyce é uma pessoa que eu posso indicar para aquela vaga porque eu vejo que ela está estudando, que ela está fazendo isso, que ela está fazendo aquilo. Ou ela falou para mim que ela quer trabalhar com RH. Eu escutei minha mãe falar que lá na empresa dela vai abrir uma vaga de RH. Então é isso, você tem que saber o seu objetivo e começar a comunicar às pessoas ao seu redor, mostrar que você quer aquilo. Agora, não dá para você não ser visto, não falar nada e querer que o milagre aconteça, né? Que é o que muita gente quer. Agente secreto, né? Emprego, agente secreto. Então, selecionei um comentário aqui, já da Fabiane Jesus, que ela diz que ela tem glossofobia. Glossofobia é o medo de falar em público, né? E desde o ensino fundamental. E hoje em dia ela melhorou já 50%, ela está trabalhando nisso. E quando tem reunião com os pais, ela tem uma dificuldade, sinto meu comportamento mudar. Esse medo de falar em público também pode ser trabalhado aí numa mentoria para resolver isso daí, né, Joyce? A gente tem que entender assim, a gente está falando de desenvolvimento comportamental, agradeço até aí o comentário, né? Porque a gente está falando de desenvolvimento comportamental quando a gente não tem nenhum problema identificado, né? Então, glossofobia, imagino que você já teve essa identificação por algum profissional. Quando a gente tem algo identificado, a gente precisa trabalhar com profissionais específicos. Então, no caso dela, provavelmente tem que fazer acompanhamento com psicólogo, um desenvolvimento maior para que ela possa melhorar esse comportamento com mais facilidade. Mas isso não isenta as outras coisas que eu falei, da gente se conhecer, da gente treinando. Então, se você já sabe que você se sente assim na reunião de pais, você tem que entender os seus limites, né? Até onde que você pode ir, o que você pode fazer. Mas enfrentar com os limites e com essa sua zona de segurança é importante para você ir desenvolvendo. É assim que a gente evolui, fazendo um pouquinho mais. Às vezes é 1%, mas você vai perceber que você avançou bastante. Só o fato de saber que tem a dificuldade já é um grande avanço. Com certeza. O Johnny aqui, Bandeira, também se manifestou aqui, né? Eu acho absurdo os gestores de RH avaliarem o candidato por sua rede social, né? Sim ou não, né? Tem vagas que a importância se faz necessária e claro que a empresa está buscando um candidato que atenda às suas qualificações, dependendo do caso, pode ficar muito explícito numa rede social que aquela pessoa não atende, né? Eu sou a favor, Murilo, desculpa te cortar, que às vezes tem um delayzinho aqui para mim. Eu sou a favor, enquanto profissional de RH, ensino isso para os meus alunos, que a gente não deve ter só um caminho, né, uma forma de avaliar o candidato. Então, aqui a gente, em todos os processos seletivos que eu conduzi, a gente faz a entrevista, a gente usa ferramentas de mapeamento comportamental, a gente faz testes e a gente também, no caso, se for uma necessidade, um pré-requisito daquela posição, a gente vai buscar antecedentes daquela pessoa, entender nas empresas que ela passou, olhar a rede social, porque tudo isso complementa o entendimento de quem é essa pessoa. Acho que foi o Gabriel que falou, né, Gabriel? Então, imagina o seguinte, que para essa posição... Foi Gabriel? Falei, Johnny. Desculpa. Johnny Bandeira. Johnny. Então, imagina, Johnny, que para a posição que você está pleiteando aí, existe uma preocupação com relação ao posicionamento político da pessoa, tá? Isso é errado, não se pode avaliar e nem julgar isso num processo seletivo. Mas pode ser que para aquela posição que a pessoa vai ocupar naquele tipo de empresa, essa é uma preocupação. Então, sim, vai ser analisado o seu comportamento, como você se posiciona com relação a essas coisas. Então, isso não vai ser a sua exclusão do processo, mas vai ser mais um olhar para entender quem é você e se você vai ser essa pessoa que vai entrar ali como um talento naquela empresa, tá? E, Joyce, eu já vi você falar de plano de carreira, né? Você até citou um pouco aqui, tem um plano de carreira. Como é que é isso, um plano de carreira? É você, já desde lá do ensino médio, desde a faculdade, pensar assim, não, meu plano de carreira aqui é eu ganhar dinheiro. Ou como é que é? Isso é algo escrito? É algo, vamos dizer assim, precisa ser tornado público? Como que é isso? Plano de carreira.
O plano de carreira, né? Quem estuda aí, dependendo do curso, vocês vão estudar lá no histórico, né? Da parte da Revolução Industrial, como se construiu o RH, como se construiu a parte de processos empresariais. O plano de carreira ele surgiu como um benefício, um processo para as empresas se organizarem. Então, imagina que lá tinha a pessoa que entrava no nível 1, né? Vamos pensar na indústria, né? E aí essa pessoa tinha cursos dentro da empresa, a empresa praticamente formava a pessoa para ela evoluir para o nível 2, depois para o nível 3. Então, o plano de carreira nasceu como um instrumento, uma ferramenta para ajudar a empresa a planejar o seu futuro. E aí, com o passar do tempo, esse plano foi se descaracterizando dessa necessidade única da empresa. Começou a ser uma necessidade do profissional. Para quê? Para ele buscar esse desenvolvimento. E hoje, o que eu posso dizer, Murilo, é que praticamente nenhuma empresa vai ter um plano de carreira que vai representar você. Então, eu sou super a favor e ensino isso aqui, né? No dia a dia falo sobre isso, da importância da gente ter o nosso plano. Não precisa ser só de carreira, você precisa de um plano. Como eu disse, saber por que você faz o que você faz. Por que você está estudando? Por que você está fazendo esse curso? O que você quer com isso? Porque se a gente não sabe o porquê a gente levanta da cama de manhã, ou porquê a gente estuda, ou porquê a gente quer aquela vaga de emprego, fica muito difícil a gente dar o nosso melhor, o nosso máximo. Então, quando a gente escreve, né, o Murilo perguntou aí, onde é que faz isso? Todo plano tem que ser escrito em algum lugar. Você pode usar aplicativo, você pode usar planilhas, né? Aqui eu indico várias planilhas nos nossos cursos. Não importa onde você vai colocar, mas tem que tirar da cabeça e botar em algum lugar. Porque tudo que fica na cabeça fica confuso, fica no plano das ideias. A gente mistura o nosso consciente, inconsciente. Então, quando a gente coloca no papel, a gente estrutura, a gente organiza melhor. Tá? Então, um bom plano, ele conta ali com seus objetivos, metas, o que você quer alcançar, né? Você tem datas e você tem ações, o que você vai fazer. Eu gosto de dar exemplo de coisas do nosso dia a dia, né? Por exemplo, vou fazer uma viagem. Vem feriado aí agora, né? Vamos fazer uma viagem. Meu objetivo é fazer uma viagem. Por que eu quero fazer essa viagem? Ah, porque eu quero descansar. Ok, o que eu tenho que fazer para essa viagem acontecer? Ah, eu tenho que fechar o hotel, eu tenho que ter X de dinheiro até tal dia, eu tenho que fazer o meu trajeto, eu tenho que alugar um carro, eu tenho que comprar passagem de ônibus, eu tenho várias ações que vão me fazer alcançar esse objetivo, essa meta de fazer a viagem. É a mesma coisa profissionalmente. Ah, eu quero ser um gerente, né? Muitos jovens me falam, eu quero ser um líder. Ou já teve um jovem que falou assim para mim, ah, eu quero ter 1 milhão até 30 anos. Aí eu perguntei assim, mas por que você quer ter 1 milhão até 30 anos? Ah, porque é bom, né, Joyce? Ter 1 milhão com 30 anos. Eu falei, olha, se só por isso você quer ter 1 milhão, vai ser muito difícil você fazer tudo que é necessário para você chegar no 1 milhão, né? Então é isso, o plano de carreira, gente, nada mais é do que a organização de todos os seus objetivos de carreira, tudo que você quer alcançar. E não adianta você achar que você vai fazer um plano agora, que ele vai ser o mesmo daqui a 2 anos, daqui a 10 anos. O plano que eu tinha lá com 17 anos é completamente diferente do que eu tenho hoje. E cada vez vai mudar mais. Então, a gente tem que fazer planos e revisar esses planos constantemente. Eu acho, eu acho interessante o Walter Longo, né? Fala muito sobre essa questão, né, dos planos, e ele faz uma comparação interessante do GPS para o Waze, né? Onde lá no GPS, antigamente, né, a gente colocava onde a gente estava, né, e colocava o destino e nos dava uma direção e você seguia aquela direção, né? E o Waze hoje ele define conforme o trânsito, então ele pode mudar no meio do caminho, te mandar para uma outra rua porque tem um tráfego mais pesado ali onde você passaria. E isso é normal, né? Eu quando viajo eu gosto muito de fazer planos, então lá na minha família eu que faço todo o script da viagem, tudo, mas isso não quer dizer que você vai seguir a risca todo o plano, né? Quando você chega lá, de repente tem um dia, ó, aqui, vamos mudar isso aqui para amanhã, vamos tirar isso, vamos. Só que o plano ele te ajuda muito, porque se você chega simplesmente num lugar, vamos dizer, você vai para Lisboa. Não, eu vou para Lisboa. Se você não tem nenhum plano de, puxa, o que eu vou fazer em Lisboa? Onde que eu vou ficar? Que lugares que eu vou conhecer? Você vai perder muito tempo fazendo isso lá.
E a tua viagem não vai ser a mesma, né? Eu creio que com a questão do trabalho é a mesma coisa, né? Isso aí. Você pode fazer um plano de não ter roteiro e explorar a cidade. Ainda assim, é um plano. Ainda assim é um plano, né? E Joyce, a gente hoje tem as gerações, né? A gente fala muito das gerações X, Y, Z, Baby Boomers, enfim, essas inúmeras gerações que tem. Você percebe que há mesmo um abismo de gerações no mercado de trabalho, há essa diferença mesmo, esse conflito de gerações. Quando você está fazendo mentoria ou quando você está atuando com pessoas diferentes, você percebe que muitas vezes isso se dá em virtude da pessoa ser de uma geração e, de repente, a empresa lá talvez é uma outra geração. Como que você vê isso nessa questão das gerações? Eu percebo, mas não só das gerações, tá, Murilo? A gente tem muito na mídia hoje essa questão das gerações, muito pelas startups, né? Pela diferença que a gente está tendo hoje do mercado, das empresas, das relações das empresas, e principalmente por conta da tecnologia e as empresas, algumas, precisarem contratar as pessoas mais novas, porque pessoas mais velhas não estão atualizadas, não estão qualificadas para fazer aquele trabalho, né? Mas eu gosto de falar sobre diversidade. Então, hoje, aqui, a gente fala bastante, trabalha isso nas empresas, sobre o conceito de diversidade, que é ter pessoas diferentes. Nós somos diferentes, né? Eu estou aqui no Rio, você está em Curitiba, né? Eu tenho um gênero, você tem outro. Nós temos coisas que são diferentes, e não é por isso que nós não podemos trabalhar juntos e contribuir com aquela empresa. Mesma coisa a idade, né? Entra nisso. Então, cultura, gênero, cor, etnia, tudo isso compreende essas diferenças que a gente percebe e levam a gente para trabalhar e resolver problemas diferentes. Então, imagina se todo mundo fosse igual, se todo mundo fosse da mesma idade, se todo mundo tivesse a mesma experiência, o nosso mundo não vai evoluir. O que aconteceu na pandemia? Quem descobriu as vacinas? Com certeza foram pessoas completamente diferentes que estavam trabalhando em prol do mesmo objetivo. Então, as empresas hoje já entenderam, a maioria delas, né, que elas precisam olhar para o profissional como um todo e não simplesmente excluir ou julgar por uma questão que é diversa ali ou diferente da realidade que ele já tinha, né? Então, os gestores e os donos de empresas, empresários que estão com essa mente aberta estão conseguindo crescer, inovar, né? A famosa criatividade, inovação, que tanto é buscado hoje, só é possível através de pessoas diferentes pensando juntas ali para resolver alguma coisa, para criar alguma coisa, né? Então, eu vejo que existe o conflito, sim, a gente não pode negar, existe ainda o preconceito de alguns estilos de gestão, mas isso tem data para acabar, porque não é possível a gente permanecer com esse comportamento, porque senão a empresa não evolui, essas empresas morrem, né? Simplesmente a gente já viu várias, eu já passei por algumas e vi que aquele estilo de comportamento que eu não concordava estava levando a empresa para ter poucos resultados e elas tiveram que mudar, né? A gente vê isso na prática. Mas hoje a gente, né, as startups aí estão na moda, claro que algumas ficam pelo caminho, não são todas que viram Nubank, né, como viram unicórnios, mas as startups a gente percebe que o público jovem, os mais novos ali fazem um trabalho diferenciado. Você não acha que talvez muitas empresas elas param no tempo e talvez uma questão é não fazer essa oxigenação de trazer gente nova, ter as mesmas ideias talvez que deram certo numa outra época, mas hoje já é diferente. Porque eu acho que isso faz parte do processo, né? Essa oxigenação de estar trazendo gente nova e buscando esse... Mas muitas vezes há um conflito também, né? Essa oxigenação gera esse conflito. Não tem jeito, a diferença traz esse conflito, né? Quando a gente lida aí com os colegas de estudo, às vezes um é mais comunicativo, outro é mais tímido, um toma a frente para fazer, o outro só quer colocar o nome no trabalho, não faz nada. Então, a diferença é comum nos nossos relacionamentos. A gente precisa
ter certeza que todo mundo tem algo de bom a acrescentar. Eu gosto de trazer sempre para a gente a responsabilidade. Então, se eu trago para mim a responsabilidade de achar algo de bom naquela pessoa para lidar com ela ou para trabalhar com ela, eu com certeza vou estar contribuindo para diminuir essa diferença, essa lacuna que tem, né? De quantas pessoas eu trabalhei que eram mais velhas. Eu, com 25 anos, Murilo, tinha uma equipe com 18 pessoas e todas eram mais velhas do que eu. Eu tinha uma pessoa de 40 anos na minha equipe, eu era coordenadora de RH. Então, você imagina como que essa pessoa se sentiu tendo uma pessoa de 25 anos coordenando ela. E como que eu me senti insegura de trabalhar com uma pessoa que tinha anos de experiência mais do que eu. Né? Mas eu sabia que eu tinha alguma coisa de bom para acrescentar para aquelas pessoas. E elas tiveram que me dar um voto de confiança. A gente trabalhou muito bem. Né? Mas nem sempre isso acontece no dia a dia. Eu me lembro quando eu comecei na Facear, né, na faculdade, há 20 anos atrás, cabelos muito mais escuros do que hoje, né? Existia uma desconfiança, como que o diretor tão novinho assim, né? E a gente percebia uma certa desconfiança, né? Mas é como você falou, a gente precisa trabalhar dobrado e mostrar essa confiança, mostrar que a gente conhece, que a gente consegue, que a gente pode fazer aquilo ali. Uma pergunta que eu te faço, é de liderança. Hoje a gente sabe que a liderança é essencial para qualquer função. O líder, ele nasce pronto, ele já vem de berço, ou você acha que dá para formar o líder? Dá para trabalhar as competências de um líder? Com certeza, né? Liderança é comportamento e não cargo. Então, a gente já falou aqui sobre a possibilidade de desenvolver qualquer comportamento. Então, liderança enquanto comportamento depende de aprendizado, do que é se tornar um líder, o que é ser um líder, e demanda autoconhecimento, conhecimento sobre você, para você saber o que te falta para desenvolver esse comportamento. E exercício, prática diária, né? É a gente praticar e se colocar numa posição de humildade. Hoje se fala muito sobre liderança humanizada. A gente ensina aqui liderança positiva, que nada mais é do que você ser vulnerável, você ser próximo, você querer ouvir os sentimentos do outro, aprender com o outro. Então, aquele líder autocrático, autoritário, comando, controle, que mandava fazer, não existe, nem deveria existir mais. Não tem lugar, não tem espaço no nosso novo mundo para esse líder. Então, a liderança enquanto comportamento é você ter ali proximidade, paciência, querer ouvir o outro. É muito mais uma liderança de pessoas do que de processos. Um grande líder, ele sabe gerenciar e fazer a gestão das pessoas, dos sentimentos, das relações. Então, isso tudo é aprendizado. Todo mundo pode ser líder. Você é líder em casa, com os seus amigos, de alguma coisa da sua vida. Todo mundo já pode ser líder desde agora. Não precisa esperar um cargo para você exercer liderança. Inclusive, eu recomendo que qualquer empresa que você trabalhar, que você aja dessa forma, porque foi por isso que eu recebi tantas promoções, tive tantas oportunidades nos trabalhos, porque eu nunca me limitei a um cargo. Eu olhava o que eu queria, o que eu podia fazer naquele lugar que eu estava. Independente se eu ganhava mais ou menos do que a pessoa que tinha que fazer. Eu fazia para contribuir. E assim eu fui valorizada. Tem uma pergunta aqui da Alessandra Oliveira, Joyce, que ela pergunta, né, boa noite, gostaria de saber como você avalia um currículo que possui várias experiências profissionais e com períodos curtos de trabalho. Isso cada vez está mais comum, né? Aquilo que acontecia antigamente, da pessoa trabalhar vários anos numa mesma empresa, hoje é menos comum de acontecer, não é verdade? Com certeza. Hoje em dia, ainda mais a geração mais nova, né, não quer ficar muito tempo nas empresas, quer aprender, fica num lugar, aprende e vai para outro. Mas sim, eu não posso negar que existe um preconceito ainda de alguns recrutadores que olham para o currículo, que são os mesmos que olham para a idade também, e falam que aquilo dali pode ser um problema. Então, como eu avalio e ensino isso? Que a gente analise a pessoa pelas competências e os comportamentos que elas estão apresentando. Experiência não tem a ver com tempo de trabalho. Experiência tem a ver com você colocar em prática aquilo que você aprendeu, aquilo que é necessário. Muitas vezes a pessoa tem uma experiência de vida
por exemplo, que ela teve que passar por problemas, foi resiliente, e ela vai usar essa experiência de vida no trabalho. Ela nunca trabalhou naquele cargo, ela nunca foi resiliente, flexível naquele cargo, mas ela foi na vida. Então, quando eu converso com ela, eu entendo a história dela, eu percebo que ela tem potencial para desenvolver aquela atividade. O que uma pessoa da área de RH que gosta de recursos humanos, quer trabalhar com recursos humanos, vamos dizer assim, o que você gosta de ler ou assistir? Bom, eu sou um pouco diferente. Assim, são duas perguntas. O que o profissional de RH tem que ter e o que a Joyce gosta, né? Tá bom, Eu vamos lá. sempre me interessei muito por histórias. Sempre gostei de ler histórias sobre mente humana, sobre desenvolvimento humano. Isso tudo sempre me encantou. Então, eu gosto muito de ler os livros, as biografias. Então, estou sempre buscando Jobs, né, Zuckerberg, né, o Jeff Bezos, vou olhar o Cortella, todos esses autores que, de certa forma, me trazem uma experiência deles de vida também. E o profissional de RH, eu acredito que ele precisa conhecer muito de gente, de comportamento humano. Então, entender muito sobre competências, entender de psicologia não é restrito ao psicólogo. Não é porque eu sou pedagoga que eu não entendo da mente humana. Eu já fiz dois MBAs, pós-graduação na área, e sempre estudei muito sobre mente humana. Eu sempre quis entender o que se passava na minha cabeça e o que fazia aquela pessoa agir daquele jeito. Então, nisso a gente vai buscando. A gente precisa querer entender sobre essas coisas. E também, Murilo, não se limitar à nossa formação. Então, eu sou de RH, né? A gente fala que RH é de humanas, mas RH tem que saber de dados, tem que saber de Excel, tem que saber de idiomas. Então, a gente, para ser um profissional, isso em qualquer cargo, não só no RH, a gente tem que ser ilimitado para aprender. Então, é olhar todos os temas transversais, e eu acho que a universidade faz isso muito bem, oferecendo, né, ações, né, por exemplo, esse podcast que a gente está fazendo hoje, ações que complementam o seu aprendizado enquanto pessoa, enquanto profissional. Agora, você não tem que esperar o Murilo oferecer para você, você tem que buscar. Você tem aí o YouTube, você tem os livros, né, os professores que você pode pedir ajuda. Então, você tem que buscar aprendizados em temas diversos. Eu também gosto muito de biografias, né? Li recentemente do Elon Musk e a loja de tudo do Jeff Bezos e é fantástico, né? Claro que são pessoas fora da curva, mas sempre você aprende alguma coisa com elas, com certeza é diferente. E assistir? O que você gosta de assistir? Série, né? Gosto. Estou assistindo agora. Estava assistindo The Crown. Como é que é o nome da outra? Que fala da família? Esqueci agora. This Is Us? This Is Us. Isso aí. This Is Us. Tem acompanhado. Tem uma muito boa também que fala do mundo empresarial, que é Suits, que são dos advogados. São séries que eu gosto. Tinha uma que eu gostava muito, só que saiu, né? Que era Lie to Me, que falava justamente sobre os comportamentos, né? Era um psicólogo, né? Que fazia análise das pessoas que cometeram crimes, análise comportamental. Eu gostava bastante. Eu tenho uma parceria com o Vitor, do Metaforando, né? Ah, legal. É um dos maiores canais de análise comportamental, é muito interessante. Então. Joyce, a gente está chegando, né, ao final aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo. Já passou voando, né? Não, foi bem rápido aqui. Eu queria, assim, alguém que se interessa por essas áreas de recursos humanos, né? Você já mostrou que você é pedagoga, então não tem, eu tenho que fazer gestão de recursos humanos, pode ser qualquer coisa. Você já falou também que precisa gostar de comportamento. Mas que mais que uma pessoa que quer trabalhar com recursos humanos, que dica mais além dessas que você já deu, que poderia dar para essa pessoa? Você precisa gostar de gente, você precisa gostar de tecnologia, você precisa gostar de dados e você precisa ser limitado para aprender. Entender que se as pessoas são diferentes, elas mudam, você também tem que se adaptar para você conseguir contribuir com essas pessoas, né? E as empresas precisam muito do profissional de RH que tenha esse olhar de querer contribuir com a pessoa e com a estratégia da organização. Então, RH não é abraçar árvore, não é consolar as pessoas, RH é estratégia. É você olhar ali
para as pessoas e entender que aquelas pessoas precisam trabalhar bem para a empresa ter resultado, ter lucro, né? As empresas funcionam através de lucro. Então, o que eu sugiro para um bom profissional de RH é que ele tenha uma boa base de estudo, sim, que não depende de uma formação. A gente tem administrador, pedagogo, contador, psicólogo, gestor de RH, tudo dentro do RH. Já tive gestor, engenheiro, nutricionista, advogado. Se preocupe menos com qual curso e se preocupe mais com o que você vai fazer, com o que você vai colocar em prática com aquilo que você está aprendendo. Então, ter atitude, querer aprender para usar aquilo que você aprendeu. Então, a prática é muito importante. A gente vê muitos profissionais aí de RH com curso, mas inseguros para fazer. E a gente tem que colocar para fora aquilo que a gente sabe, né? Aquilo que a gente sente que é importante. Então, entenda bem o seu objetivo no RH, porque tem várias áreas, né? Isso que a gente gosta de ensinar aqui na Carreira em Movimento, no RH em Movimento, que o RH não é uma carreira única, ela tem diversas outras, né? O recrutamento, o headhunter aí, bombando, né? Recrutamento de tecnologia. Então, quem é pedagogo, quem gosta de treinamento, área de educação, precisa muito de ajuda no RH, requalificar os profissionais. Então, remuneração, se você gosta de número, então tem muitas áreas. Por isso, você tem que se conhecer, entender bem sobre você, para você poder focar, né, aprender e usar o seu melhor aí no mercado de trabalho. Tem um livro seu que é de coach para coach e a gente, nos últimos anos, a gente viu a importância do coach, mas também viu um certo preconceito com o coach, né? Por que isso? Por que esse preconceito? E também, por que surgiu tanto coach nos últimos anos, né? E outra coisa, é engraçado que a gente vê coach muitas vezes que, né, tem uma idade ali, coach de 21 anos dando dica de carreira, né? É meio estranho isso, mas eu queria saber a tua opinião. Bom, o coach é uma profissão muito reconhecida nos Estados Unidos, por exemplo, né? De cada 3 pessoas, cada 3 americanos, um tem um coach, pelo menos. Então, é uma profissão que já existe há muito tempo e que vem ganhando espaço em outros países, e aqui no Brasil, principalmente. Eu fiz muitas formações em coaching antes de ter esse boom do coaching, porque eu sempre, como eu disse para vocês, para exercer minha prática no RH, eu sempre busquei conhecimentos que me ajudassem nisso. Então, eu fui buscar coaching, PNL, né, programação neurolinguística, psicologia positiva, psicopedagogia, para entender por que a pessoa não aprendia aquilo que a gente ensinava e treinava. Então, eu fui buscando tudo isso. Então, eu me tornei uma coach muito cedo também, mas não era por isso que eu queria, né, aplicar o coaching em outras pessoas, como surgiram por aí. Então, a gente viu muito com a questão da mudança do mercado, do desemprego, muitos profissionais entrando nessa onda aí do marketing, né, que vendem tudo, fazendo uma lavagem cerebral nessas pessoas que elas iam ganhar não sei quanto por mês sendo coach. E aí a gente viu um boom de 1.000 coaches aí, né, para atender uma pessoa no mercado. E, infelizmente, eu digo que é seleção natural. Então, você vê as pessoas, mas elas não se sustentam naquela atividade. Porque se você não faz um bom trabalho, se você realmente não está contribuindo com as pessoas, você vai atender 1, 2, e ninguém vai te indicar mais. O mercado é assim para qualquer profissão. Então, por isso, Murilo, que a gente viu, né, e teve um questionamento muito grande do mercado, né? Porque tinham pessoas que não tinham a menor capacidade de contribuir com outras, né? Não tinham experiência naquilo que estavam fazendo, mas que estavam se colocando à frente ali para fazer. E aí a seleção natural, as pessoas não estão mais aí, eu estou fazendo outra coisa, chamaram de outro nome, né? E é isso, assim como várias outras profissões nasceram. Agora a gente está vendo várias aí na tecnologia, né? Os programadores que fazem um cursinho dizem que já sabem programar, mas na prática, se você não sabe fazer, não adianta, você não vai conseguir ser um bom profissional. Joyce, eu vou colocar aqui as tuas redes, né, para as pessoas te encontrarem. Então, está aqui o Facebook, Carreira em Movimento, né? Se procurar lá no Google Carreira em Movimento, acho que te acha, né? E no Instagram também, carreira.você ali, né? E aí, tem mais algum contato que você gostaria de passar para as pessoas que quiserem te achar aí? Ou como é que é?
Sim, a gente está em todas as redes, né? No LinkedIn, vocês também encontram como Carreira em Movimento, ou me encontram, Joyce Vicente, Joyce com I, normal. A gente tem podcast no Spotify também, Carreira em Movimento. Então, YouTube, Carreira em Movimento, a gente faz live toda terça-feira, às 8 horas da noite. Então, somos bem atuantes aí no meio digital para levar conhecimento e conteúdo sobre RH. RH para a gente aqui é ser realmente humano, não é um departamento, não é uma condição, um aprendizado único para o profissional de RH, para qualquer pessoa, tá bom? Então, se você quiser, você pode aprender um pouquinho mais aqui com a gente também. Por fim, Joyce, se fosse para deixar uma frase escrita, eternizada ali, talvez, na carteira de trabalho da pessoa, no quadro, você é professora também, então podemos falar no quadro negro, né? Se fosse para deixar uma frase, eu vou te pegar aqui, porque eu não nem sabia que eu ia te perguntar isso. Uma frase para deixar eternizada, que é meio estilo de vida ou estilo de personalidade, enfim, uma frase para ficar marcada, para deixar para os nossos ouvintes e telespectadores da Unifacial. Já está na ponta da língua. É a minha frase aí, meu mantra: autoconhecimento é a chave do sucesso. Parece ser simples, mas é muito profundo, porque só a partir do momento que eu comecei a me conhecer mais, a saber quem era a Joyce, o que a Joyce fazia de melhor, aí eu comecei a entender que o sucesso estava pertinho de mim, eu só não sabia porque eu não acreditava em mim mesma. Então, se conheçam, se permitam entender que vocês, todo mundo que está aqui assistindo vai ouvir a gente, tem talentos, pelo menos 4, 5 talentos, aí eu tenho certeza que você tem. Então, você precisa conhecer, se conhecer para você se dar o valor que você tem, e daí você começar a mostrar isso para as pessoas. E aí você vai ver que o sucesso é a soma de tudo que você for realizando na sua vida. Tá bom? Ótimo. Perfeito. Eu agradeço demais aí a tua participação, Joyce, a tua disponibilidade de estar aqui com a gente, né, com os nossos alunos da Unifaciar. Nós chegamos aí mais de 100 telespectadores aí ao vivo, simultaneamente. Muitos passaram. E agradeço também a todos os alunos da Unifaciar que ficaram conosco até agora. A Roberta deixou ali já a lista de presença. Muito bom, muito bom. E a gente fica à disposição, sempre que precisar da gente aqui, né, de Curitiba, da Unifaciar, nós estamos à disposição. Claro, vou aí posso fazer um passeio em Curitiba em breve? Vou marcar Opa, e faço uma palestra presencial para vocês. Vai ser um prazer conhecer vocês. com Tá bom? certeza. A gente está com saudades do presencial, né? A gente já voltou, já tem algumas atividades presenciais, formaturas, tudo, mas com certeza o calor humano do presencial é insubstituível. Então, de repente, a gente consegue organizar para você vir Vamos organizar até o final do presencialmente. ano. Isso Então, aí. muito Esse ano obrigado. vamos voltar. Obrigada a você, Murilo, pelo convite. Obrigada a todos que assistiram. É um prazer, como eu falei, estar aqui com vocês. Muito bom. Legal. Valeu. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau.